hoje nós estamos aqui para concluir estratégias argumentativas. Isso mesmo, parte 2 da nossa aula que começou na semana passada. Já visitamos algumas das estratégias e hoje nós concluímos com mais 5 das estratégias argumentativas para você compor o seu desenvolvimento de maneira espetacular, para não deixar banca nenhuma botar defeito. Vamos lá! Começando aí, para a gente não perder tempo, tem muita coisa legal para a gente ver hoje. Começando aí por argumentos de autoridade. Gente, se tem uma estratégia que é sempre empregada em redações nota 1000, são os argumentos de autoridade. Podem pesquisar, eles sempre estão ali figurando as redações que se destacam nesse exame, que se destacam nesse processo e adquirem aí essa nota máxima tão sonhada por todos. Então vejam aí, como a gente já falou nas outras aulas, até porque o argumento de autoridade pode servir como estratégia para contextualização do tema, ele pode voltar para o desenvolvimento, né? Você pode optar por usar esse argumento de autoridade no desenvolvimento também para fundamentar o seu argumento. Isso mesmo, você pode se valer do argumento de autoridade para dar sustentação a um argumento defendido por você. Então, só relembrando, o argumento de autoridade é aquela palavra do especialista, do estudioso, que tem propriedade em relação ao assunto discutido, e aí você se vale das palavras desse especialista, desse estudioso, para mostrar que não é simplesmente você que defende esse argumento, para mostrar que você não tirou esse argumento do nada, para mostrar que você fundamenta esse argumento a partir de posições e opiniões de especialistas. E essa estratégia não é à toa que ela aparece aí em tantas redações nota 1000, porque essa estratégia, gente, é top. Ela demonstra que você respaldou o seu argumento na palavra de um especialista e, além disso, ela demonstra que você tem conhecimentos de outras áreas do conhecimento, que você é uma pessoa letrada, que você é estudado, que você sabe, inclusive, de teorias e de conceitos desenvolvidos aí por especialistas em várias áreas do saber. Vejam nessa redação, por exemplo, do Enem de 2019, como isso se materializa, tá? Vejam só, nesse parágrafo aqui, tá, dessa redação, cujo tema foi, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil, é um tema aí bem recente, vocês lembram? Vejam como o aluno se valeu desse argumento de autoridade para validar o argumento defendido por ele nesse desenvolvimento. Observem só. Deve-se destacar, primeiramente, o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Então já fica evidente aqui, né, gente, que o aluno está defendendo nesse parágrafo a questão do distanciamento, né, das periferias dessas áreas de consumo de arte. Então, olha só o que ele usa para defender, né, quando ele trata dessa questão da arte, olha o que ele usa para respaldar e defender esse argumento. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial, feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Então vejam, ele se valeu da palavra, da posição de especialistas para poder sustentar o seu argumento, uma vez que eles estavam falando sobre arte, né? Sobre um objeto de apreciação artística, o candidato se valeu de uma autoridade que trata da questão da indústria cultural, certo? Então, olha que conclusão ele chega a partir disso. Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar um maior valor pelas exibições. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para a dificuldade na democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade cultural no Brasil. Então, o que a gente pode observar? Que aqui o aluno se vale de argumentos de autoridade que trataram da indústria cultural, de estudiosos que desenvolveram esse conceito, que estudaram sobre isso,
para justificar, né, o fato e comprovar, inclusive, o fato de que os cinemas hoje em dia, eles se concentram em áreas mais distantes da periferia. Por quê? Porque, segundo os especialistas na indústria cultural, o que interessa hoje para essa indústria é o lucro, é a venda. Então, ao concentrar essas salas de cinema nos grandes centros, eles têm ali o lucro garantido, até porque esse é o objetivo final dessa produção artística, deixando com isso cada vez mais a população periférica segregada. Então vejam, o aluno se valeu de um argumento de autoridade para dar sustentação ao seu argumento, a sua posição, a posição que ele está defendendo no texto, de que as salas de cinema ocupam sempre os grandes centros, deixando a periferia afastada, ok? Então vamos para a segunda estratégia, depoimentos. Qual é a diferença entre argumentos de autoridade e depoimentos? Gente, por mais que se tratem aí de estratégias parecidas, tá? O depoimento de fato se parece muito com o argumento de autoridade, mas qual é a diferença? No depoimento, a pessoa que a gente vai citar não necessariamente é um especialista no assunto. Então não precisa ser especialista, pode ser uma pessoa comum. Mas uma pessoa comum que tenha vivência, que tenha tido algum tipo de experiência em determinado fato, certo? Então aqui eu quero fazer uma observação interessante e importante para vocês. Nesses anos, né, de experiência de sala de aula, alguns alunos já me perguntaram muitas coisas e algumas eu registro porque são dúvidas bem comuns. Uma vez um aluno me perguntou: professora, a minha mãe, ela sempre costuma discutir sobre esse assunto lá em casa e ela tem uma opinião que seria bastante válida para eu colocar aqui. Eu posso utilizar esse argumento que ela defende e mencionar que é da minha mãe? Gente, acho que vocês já supõem a resposta, né? Não. Quando eu posso usar depoimento, Fabiana, na redação? Pode. Mas quando eu uso depoimento, esse depoimento precisa ser de uma pessoa que, embora não sendo especialista, tenha ganhado de alguma forma notoriedade nacional. Então, por mais que a gente tenha uma autoestima, né, pelo que os nossos familiares compartilham com a gente dos seus saberes, por mais que a gente inclusive compactue com as ideias deles, percebam que o depoimento dessas pessoas é muito restrito ao nosso universo particular. Lembrem-se sempre, a redação de vocês vai ser corrigida por uma banca que está espalhada pelo Brasil inteiro. Então você precisa trazer para a sua redação estratégias argumentativas que possam ser facilmente recuperadas por esses leitores. Então, por esse fato, né, por esse motivo, você não pode se valer de depoimentos de pessoas que não tenham, embora não sejam especialistas, que não tenham notoriedade nacional. E como é que se ganha notoriedade nacional? Virando notícia. Quando a pessoa vira notícia no Brasil, ela, por mais que ela seja uma anônima, até então, ela passa a ganhar notoriedade, né? Ela passa a repercutir nacionalmente e as pessoas passam a conhecê-la por aquele fato que a envolve, né? Pelo acontecido, pelo ocorrido que envolveu aquela pessoa. Como, gente, por exemplo, o caso do vigilante sanitário do Rio de Janeiro. Tenho certeza que eu falei agora e vocês já lembraram do ocorrido, do acontecido que envolveu esse vigilante sanitário. Então vejam, ele não é especialista necessariamente nesse assunto que eu vou colocar aqui para vocês, né, nesse trechinho de depoimento que eu vou retirar dele aqui, que vocês poderiam usar nessa redação. Ou seja, ele não é especialista, ele não é uma pessoa especialista em discussões sobre o conceito de cidadania, por exemplo. Mas vocês sabem que ele foi humilhado, né, por uma cidadã que se ofendeu porque ele chamou o amigo, o companheiro dela, de cidadão. Logo, claro, né, ele foi chamado para dar algumas entrevistas porque ele foi a pessoa diretamente ofendida pela mulher e ele faz o seguinte depoimento. Vejam só, ele apresenta o seguinte depoimento. Sobre a mulher que o tentou humilhar, Graça afirma não ter entendido o porquê de ela ter se ofendido com o uso do termo cidadão.
Cidadão é uma pessoa que a gente quer que todos sejam. Ter noção dos seus direitos, seus deveres. Cidadão jamais pode ser uma ofensa. É um elogio. É aquele que cumpre seus deveres e conhece seus direitos. Pontuou. Então, observem, gente. Fabiana, então quer dizer que eu poderia usar esse depoimento dessa pessoa em uma redação? Digamos que você, diante do tema que você está discutindo, você precise trazer essa noção de cidadania para o seu texto. Digamos que o tema permita isso. Você poderia fazer menção a esse episódio? Com certeza. Esse episódio ganhou uma projeção nacional. Você poderia se valer do depoimento do fiscal da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro sobre cidadania. Você poderia fazer referência a esse depoimento dele sobre cidadania, dele não entender, inclusive, porque foi ofendido, porque foi entendido como ofensa chamar alguém de cidadão? Com certeza. Por quê, gente? Essa pessoa, embora não sendo autoridade no assunto, passou a ser conhecido nacionalmente. Ele passou a ter uma notoriedade nacional. Então, no momento em que você mencionar esse fiscal no seu texto, o seu leitor pode ser da região norte, da região sul do país, da região nordeste, o seu avaliador, o seu leitor vai recuperar imediatamente todas essas informações que envolvem essa pessoa que você está usando para fazer um depoimento, certo? Se valendo do depoimento dessa pessoa no seu texto. Então, entendem, não é que você não possa usar o depoimento na redação, mas você deve procurar usar o depoimento de alguém que ganhou repercussão nacional, é conhecido nacionalmente por sua notoriedade, a partir, geralmente, do envolvimento em algum caso polêmico que as pessoas costumam debater e discutir amplamente dentro de um determinado período no país, certo? Então, vamos agora para uma terceira estratégia, que é uma estratégia que eu amo de paixão. Quem já estudou comigo sabe, essa estratégia ganhou cada vez mais espaço nas redações nota 1000 do Enem. Eu aconselho sempre que meus alunos usem sim, porque é uma estratégia muito válida, é uma estratégia muito boa de argumentação. Confere ao texto de vocês um toque todo especial. Por quê, gente? Eu estou falando de menção a obras literárias, certo? Obras literárias da literatura universal, obras ficcionais. Essas obras, no início, os alunos começaram a explorar muito a questão dos livros mesmo, da literatura universal, mas hoje nós temos um leque que acabou por se ampliar. E os alunos estão explorando de maneira brilhante, trazendo aí para a redação um toque a mais em relação a filmes, Eles estão começando a trazer filmes, começando a trazer histórias em quadrinhos, livros da literatura nacional ou internacional, e isso tem conferido à redação um toque de estilo muito especial. Por quê? Porque demonstra que esse aluno não tem apenas conhecimento técnico, esse aluno não domina apenas conceitos filosóficos, sociológicos, ou seja, esse aluno também tem um conhecimento amplo de mundo. É um aluno que consegue reconhecer na ficção, gente, relações com a realidade, com o mundo em que a gente vive. Por que essa estratégia é válida? Porque geralmente o que acontece? A obra, por mais que seja ficcional, ela sempre, as obras aí da literatura, alguns filmes, sempre procuram reproduzir o quê? Dramas humanos. Dramas típicos, dramas comuns dos seres humanos que enfrentamos no nosso dia a dia. Então, nada melhor do que conseguir estabelecer essa relação entre a ficção e a realidade na sua redação. E os alunos estão explorando muito essa estratégia, principalmente para a contextualização do tema, como eu já havia sinalizado para vocês na nossa aula sobre contextualização. É um momento ímpar, é um momento ideal para você abrir o seu texto, trazendo aí o seu conhecimento sobre obras de ficção, relacionando essa ficção com a realidade, para poder aproximar esses mundos do leitor e mostrar para o leitor que aquele é um problema social, sim, que é inclusive pauta de obras ficcionais. Então, gente,
vocês só têm a ganhar ao explorar essa estratégia. Sou entusiasta, sim, dessa estratégia de argumentação. Sou fã de carteirinha, fã número 1. E hoje, como eu já falei, está nesse campo aí do fictício, do estabelecimento de relação entre a ficção e o tema de redação. Está valendo livros, filmes, séries, histórias em quadrinhos. Tudo isso está valendo para compor, para te ajudar a compor o texto. Eu selecionei para vocês, de tanto que eu sou fã, eu selecionei para vocês 2 fragmentos de redação para a gente analisar aqui, tá? Em primeiro lugar, nós vamos revisitar uma redação de 2018, né? O tema aí de 2018 foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olhem só, gente. Vejam essa redação aqui. Olha como o aluno abre o texto dele. Eu amo, adorei. No livro 1984, de George Orwell, gente, esse livro é fantástico, tá? Indicação de leitura. É retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso em uma grande bolha sociocultural. Vejam só, gente, o aluno aqui, ele se vale da obra 1984, que trata, né, dessa sociedade totalitária que controla e manipula toda forma de registro do cidadão. Ele aproveita essa obra para relacionar com uma realidade que estamos vivendo hoje, que é a manipulação de dados, né? A manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. São realidades muito próximas. E o aluno, quando faz essa contextualização, se valendo dessa obra literária, ele demonstra ser capaz de aproximar esses 2 universos. O universo da ficção e o universo da realidade. Como é que ele faz esse movimento, né? Essa passagem da ficção para o mundo real? Olha só, gente, que maneira brilhante. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Ou seja, ele deixa bem claro que, saindo um pouquinho do ficcional, é fato que encontramos também, né, características desse mundo ficcional aqui no século XXI, na sociedade contemporânea. E é aí, de fato, que ele traz o tema, né, para o leitor, apresenta o tema, a problemática do tema e constrói a sua tese a partir disso. Perceberam como produzir uma redação assim? Gente, abrir um texto dessa forma já agrega muito valor à redação. Então sigam a minha dica, comecem a explorar essa estratégia, porque ela é muito boa. A gente encontra muito em redações de nota 1000. Vejam aí o segundo exemplo que eu selecionei agora, né? O aluno se valendo aí, um segundo exemplo agora novamente da redação de 2019, tá? O aluno agora se valendo aí de um filme para abrir o seu texto. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Olha agora ele fazendo a passagem, gente, para a realidade, tá? Saindo da ficção para a realidade. De maneira análoga, ou seja, de maneira semelhante à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação
a cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Vejam que, da mesma forma que a redação anterior, né, que a gente leu aqui do fragmento anterior, o aluno se valeu também, né, de apresentação aí de obra fictícia, tá? Ele dá menção a essa obra ficcional do ficcional para apresentar o tema da redação. Ele demonstrou ser capaz de relacionar o mundo fictício ao mundo real, de reconhecer no mundo fictício aspectos da vida real, aspectos aqui de problemáticas sociais que envolvem a nossa vida em sociedade. Então, gente, o tempo de hoje já está esgotado. Paramos por aqui, né, com essas estratégias. Na próxima aula eu vou completar, né, vai ter uma parte 3 de tão boa que foi essa aula, de tantos exemplos ricos. Não deu tempo de vermos hoje as 5, mas na próxima aula a gente completa, até porque eu tenho observações bem interessantes também para fazer sobre as outras 2 estratégias que faltaram para a gente encerrar aqui essa parte de estratégias argumentativas, tá bom? Então a gente se encontra na nossa próxima aula, concluindo esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui com vocês porque vocês são os melhores.